celebra, né, a ressurreição do Cristo, porque foi no domingo de Páscoa, né, primeiro domingo da Páscoa, que Cristo ressuscitou e assim confirma, né, a nossa salvação. E, ao mesmo tempo, isso nos aponta para o que vai acontecer hoje, nesse dia. Hoje nós vamos estar celebrando o sacramento, batismo, hoje pela manhã, como também à noite vamos ter a Santa Ceia. E esses dois sacramentos nos apontam para a obra perfeita de Cristo. Então Deus foi bondoso conosco, quando Ele realmente nos deu o seu Filho. Ele foi misericordioso, Ele é bom. E estar aqui nesta manhã é um sinônimo dessa gratidão, desse reconhecimento, né, de esse Deus de amor, que por nós morreu, que por nós viveu, que por nós morreu, que por nós ressuscitou, que ascendeu aos céus e que lá do céu, hoje, intercede à destra do Pai por todos. Então, estejamos gratos nesse dia. E também vamos estar, como eu disse, tendo a profissão de fé da irmã Catiane, que é esposa do nosso irmão de Cláudio, que já é membro da igreja. A nossa irmã que vem há mais de um ano, né, estudando conosco, mesmo sendo de forma online, mas estava ali sempre estudando as doutrinas, né, da igreja, para que hoje pudesse professar também sua fé publicamente. Então, hoje é um dia de alegria. Dito isso, vamos nos colocar de pé e vamos começar a louvar com salmos. Então, vamos louvar o salmo com o salmo 146. Vamos cantar este salmo nesta manhã, abrir o nosso coração, assim como fez o salmista, e dizer aleluia. Ó minha alma, glorifica ao teu Senhor. Sim.
Confessemos, irmãos, nossa dependência em Deus. Eu pergunto, amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Graça, paz e misericórdia, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, a todos vós. Amém. Poder sentar, irmãos. Convidar o nosso irmão Yali para orar conosco nessa manhã, pedindo uma bênção sobre esse culto. Oremos. Nosso bom Deus, Pai misericordioso, te rendemos graças, Senhor, por mais um dia, Senhor. O Senhor cuidou de nós, Senhor, nos proporcionou sair de nossas casas, Senhor, se dirigir até o santo culto, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa comunhão. Tende misericórdia, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Sempre nos conduza, Senhor, à vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Que esse dia maravilhoso, Senhor, onde, pelos meios visíveis, Senhor, iremos ver, Senhor, o sacramento. Que o Senhor abençoe, Senhor, abençoe essa família que coloca mais um bebê, mais um filho teu, Senhor, na aliança. Muito obrigado por tudo, Senhor. Cuide, Senhor, daqueles também que, por algum motivo, Senhor, não puderam estar aqui presentes. Fortalece, Senhor, o coração desses irmãos, para que entendam, Senhor, a importância do santo chamado, do santo culto, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Muito obrigado por tudo, Senhor. É isso que pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como hoje foi mencionado, vamos poder também ler a primeira parte da fórmula do batismo, já que hoje vamos ter o batismo, então vamos ouvir sobre esse ensino do batismo dos nossos filhos. O ensino sobre o santo batismo é resumido nessas três partes. Tanto nós como nossos filhos somos concebidos e nascidos em pecado, por isso, sujeito à ira de Deus, não podemos entrar no reino de Deus se não nascermos de novo. Pelo uso da água, Deus nos mostra assim a nossa impureza. Desta forma, cada um deve detestar a si mesmo. O santo batismo confirma e sela que os nossos pecados são lavados por Jesus Cristo, conforme Cristo ordenou. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser batizado em nome do Pai significa que Cristo nos declara e garante que o Pai faz uma eterna aliança de graça conosco. Ele nos adota como seus filhos e herdeiros. Por isso, Ele nos providenciará todo bem e deverá e nos desviará de todo mal, ou transformará em nosso bem. Ser batizado em nome do Filho significa que Deus Filho nos garante que Ele nos lava e purifica por seu sangue de todos os nossos pecados, e Ele nos unge consigo na sua morte e ressurreição. Assim somos libertos dos nossos pecados e considerados justos perante Deus. E ser batizado em nome do Espírito Santo significa que Cristo nos garante, por este sacramento, que o Espírito Santo quer habitar em nós e quer nos tornar membros vivos de Cristo, porque o Espírito nos dá o que temos em Cristo, a saber, o lavar dos nossos pecados e o renovar diário da nossa vida. Assim, finalmente, sem mancha, herdaremos a vida eterna e um lugar na Assembleia dos Eleitos. Ouvimos as obrigações da aliança. Todas as alianças têm duas partes: uma promessa e uma obrigação. Falando das obrigações da aliança, Deus nos chama e obriga, no batismo, a uma nova obediência. Isso quer dizer que devemos nos unir a este único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Devemos confiar nele e amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força.
Devemos romper com o mundo, crucificar a nossa velha natureza e levar uma vida piedosa. Se, às vezes, por fraqueza, cairmos em pecado, não devemos desesperar da misericórdia de Deus, nem continuar em pecado. Isso porque o batismo é um selo e testemunho indubitável de que temos uma aliança com Deus. E o ensino por que as crianças devem ser batizadas, mesmo que os nossos filhos não entendam estas coisas. Não devemos excluí-lo da aliança ou do batismo. Sem saber, eles participam da condenação em Adão e, igualmente, sem saber, eles são adotados como filhos de Deus e pela graça de Cristo. O que Deus falou a Abraão, o pai de todos os crentes, vale para todos nós e nossos filhos. E o que Deus falou é: estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das tuas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Isso também Pedro anuncia: pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, 39. Por isso Deus antigamente mandou circuncidar os filhos dos israelitas. A circuncisão era um selo da aliança e da justiça da fé. O próprio Cristo reconheceu que as crianças estão incluídas na aliança quando abraçou e impôs as mãos e as abençoou. Agora, o batismo tomou o lugar da circuncisão. O apóstolo Paulo escreveu: nele também fostes circuncidados, e não por intermédio de mãos, mas por despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. Colossenses 2, 11 e 12. Por isso, as crianças devem ser batizadas como herdeiro do reino de Deus e de sua aliança. E quando os filhos crescem, os pais são obrigados a instruí-los no que significa o seu batismo. Então, essa é a primeira parte da fórmula da Santa Ceia, do ensino bíblico, do batismo. E, como nós sabemos, esse batismo se dá realmente pela obra perfeita de Cristo. Ele instituiu isso após sua ressurreição. E não há momento mais propício para confessarmos nossa fé diante desse ensino glorioso sobre o santo batismo. Por isso vamos agora também, irmãos, poder cantar o credo niceno, confessar nossa fé por meio do credo niceno. E vamos fazer isso em forma de cântico nesta manhã, em resposta a este ensino que Deus nos dá. Vamos poder cantar. Visíveis e
Agora vamos para a carta aos Gálatas, capítulo 3, e o versículo 6, né? Vamos ler a partir do versículo 6, Gálatas 3. Primeira parte da leitura, 6 a 14. Então aqui, o apóstolo Paulo, tomando também a promessa que foi feita a Abraão, ele está dizendo, é o caso de Abraão. Ele está falando realmente daquela ocasião em que Deus, né, ele abençoa Abraão e faz a aliança com Abraão. Aí ele diz assim, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é o que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todo quantos, pois, são da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora vamos para o versículo 23 até o 29. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos vestistes. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Até aqui, irmãos. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, quando lemos o texto de Abraão, de Gênesis, onde fala da circuncisão, onde ali Deus faz um pacto com Abraão, faz uma aliança com Abraão e estabelece, né, o sinal desta aliança, que é a circuncisão. Podemos ver que em todos os tempos
né, só há uma única aliança salvadora entre Deus e os pecadores. E esta aliança é conhecida como aliança da graça, aliança ou pacto da graça, aliança abraâmica ou pacto abraâmico. Nós lemos sobre essa origem desse pacto. Ali Deus, em sua misericórdia, veio a Abraão. Primeiro devemos entender quem era Abraão. Abraão era um pecador, era um homem como os demais, era um caldeu, de origem pagã, idólatra. E assim Deus lhe deu uma promessa. E o que diz? Abraão creu. Ele creu em Deus, e crendo em Deus, crendo em sua palavra, como Paulo também menciona, Deus o declarou justo. Então, irmãos, qual era a essência dessa promessa? Do pacto que Abraão creu? Na verdade, era a promessa de uma aliança da parte de Deus com Abraão e com os seus descendentes, ou com os seus filhos, e com os filhos depois dele. Assim Deus disse na leitura que fizemos: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, e em suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Deus, e da tua descendência depois de ti. Esse é o versículo 7 da leitura que fizemos em Gênesis 17. Assim, meus irmãos, os que pertencem à aliança tiveram Deus como seu Deus e se tornaram assim povo de Deus, e isso foi por meio da aliança que Deus fez com o seu povo. É dito que ela é uma aliança perpétua. Deus está dizendo a Abraão, uma única aliança, aliança perpétua. Então, diante disso, irmãos, nesta manhã eu vos anuncio o Evangelho com o seguinte tema: o santo batismo e a promessa da aliança. Deus, em Cristo, nos deu esta promessa. Então, em primeiro lugar, o batismo é o selo da continuidade da aliança. E, em segundo lugar, o nosso segundo ponto, o batismo é o selo da promessa da aliança. Porque Deus tanto nos deu, como também nos prometeu. Então, o batismo é o selo da continuidade da aliança. E isso nós podemos ver no texto de Gálatas. O texto de Gálatas diz que Cristo, agora falando dos gentios, de nós aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E aí Paulo diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. E aí ele diz, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Versículo 14. Recebêssemos a promessa do Espírito. E o verso 27 diz, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo vestiste. E ainda no verso em sequência, ele vai dizer, se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão. Esse é o verso 29, o nosso último. Se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. E que promessa é essa? A promessa da aliança. Promessa que ele está dizendo, farei contigo e com a tua descendência. Então, diante disso, irmãos, fica claro que há uma continuidade da aliança, desde Abraão até hoje. Não há tal coisa, irmãos, como uma aliança
da graça do Velho Testamento, como alguém quer dizer, ou uma aliança do Novo Testamento. Não há distinção entre a aliança abraâmica e a aliança de Cristo. Vimos isso no texto de Gálatas, está claro. É a mesma, não há distinção. Elas são a mesma coisa. Isto não é posto, irmãos, em nenhuma parte mais clara do que o verso do texto que lemos no verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Paulo está dizendo isso no capítulo 13, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, e aí Paulo não usa o termo os descendentes, mas e ao seu descendente. Ele não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém como um só. E ao teu descendente. Quem é esse descendente? Cristo. O propósito de Paulo, ao falar o descendente, e não dos descendentes, é para dizer que a aliança abraâmica incluía Cristo. Paulo conhece que o termo que está usado lá é um termo para dizer todos, né? Ele conhecia as línguas originais e ele sabia que ali é um coletivo. Mas ele propositalmente está dizendo o descendente para apontar Cristo. E de fato, irmão, significava exatamente isso. Eminentemente, quando Deus faz ali a promessa com Abraão, né? Ele está segurando Cristo, ele está apontando Cristo. Por quê? Porque Cristo é a semente de Abraão. Quando nós lemos a genealogia, nós vamos descobrir. Cristo é a promessa de Abraão. Ele é o único que fielmente guardou a aliança. Por isso Paulo está assegurando isso na leitura de Gálatas, dizendo que ele é aquele que cumpre a lei perfeitamente, de maneira que ele agora tira a maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Assim, Cristo é aquele que realmente vai dar continuidade a esta aliança. E Abraão viu Cristo. Jesus fala sobre isso pela fé. Jesus fala isso, né, quando ele está discutindo com os judeus. Mas, irmãos, sabemos que Cristo é o descendente, principalmente porque ele é a bênção prometida na aliança. E aí Paulo vai dizer, de modo que se nós hoje estamos em Cristo, cada um aqui que está em Cristo, e aí Paulo afirma no versículo 29, também sois descendentes de Abraão. Então o que é que Paulo faz? Ele faz uma ligação, né, da promessa que Deus faz com Cristo. E ele faz uma ligação de Abraão a Cristo, e Paulo faz uma ligação de Cristo até nós. Hoje, por meio de Cristo, nós somos descendentes de Abraão. Nós não devemos, irmãos, pensar que Abraão foi salvo por uma aliança diferente. Não. Abraão foi salvo como nós. Ele creu. E ele não creu num evangelho diferente do nosso. Não. O que, irmãos? A circuncisão apontava para uma aliança. Não podemos acreditar dessa forma. E que o batismo está apontando para outra aliança. Não. Tanto a circuncisão apontava para Cristo, como também o batismo que hoje aqui vamos realizar, também está apontando para Cristo. Então isso nos assegura que só há uma aliança que salva. Por quê? Porque só há um evangelho que salva. Foi este o evangelho que foi pregado a Abraão, no qual ele creu. E é esse evangelho que também é pregado a nós, e nós temos crido. E a Bíblia é muito clara, e Paulo também diz que exatamente isso aconteceu, porque Paulo diz que a Escritura prenunciou o evangelho a Abraão, versículo 8. E o que aconteceu com Abraão? Abraão creu no evangelho,
e Abraão foi salvo. E esta é a fé. De modo que os da fé, Paulo deixou claro, são abençoados com o crente Abraão. Versículo 9. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Isso mostra, irmãos, que há uma continuidade na aliança. Porém, é importante, irmãos, aqui, nesse primeiro ponto ainda, ressaltar que tanto naquela época, quanto também hoje, agora, sempre houve uma forma externa e também houve uma forma interna da aliança. Uma forma visível e uma forma invisível. E esta é uma observação de tamanha importância para nós hoje aqui. Os homens só podem lidar com a forma externa visível. Por quê? Porque é Deus quem trata da forma interna e invisível. Foi assim no tempo de Abraão. Desde o começo da aliança, todos que pertencem, ou que pertenciam, ou que eram descendentes de Abraão, eram considerados membros da aliança. Todos que nascessem da família de Abraão. Era circuncidado ao 8º dia. Então, esses faziam parte da aliança visível. Eles recebiam a circuncisão, que era o sinal da aliança. E isso incluía também até algum estrangeiro. E qualquer que quisesse a união com o Deus de Abraão era circuncidado. Porém, todavia, nem todos pertenciam, né? Nem todos que pertenciam à forma visível e externa da aliança estavam verdadeiramente em união e em comunhão com Deus. Nem todos eram espiritualmente. Desta forma, Deus declara que não é com os filhos, por isso que Deus também vai dizer que não é com os filhos da carne, os filhos de Ismael, mas é com o filho da promessa, Isaque, que ele internamente vai estabelecer a aliança. Isso você pode conferir os versos 18 e 21 do capítulo 17 que lemos. De igual forma, irmãos, hoje também, a igreja só pode administrar a forma externa. Assim, quando qualquer igreja, não só as igrejas reformadas, mas quando qualquer igreja cristã batiza alguém, ela não está dizendo, ou ela não deve dizer, que tal pessoa definitivamente é um crente, é um salvo. Somente Deus pode realizar um batismo que realmente confirma que alguém é um crente. Qual é o batismo? É o que a Bíblia chama do batismo do Espírito Santo. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O batismo com água está realmente apontando para o batismo que só Deus pode fazer. A água do batismo é um sinal externo, é um sinal visível, aplicado pela igreja. Ele é externo, é visível. E assim esse batismo é aplicado àqueles que pertencem à comunidade da aliança. Porém, o batismo do Espírito é um sinal invisível e esse sinal é aplicado por Deus. E assim Deus, pelo seu Espírito Santo, injerta cada crente na aliança, ou seja, no corpo de Cristo. O batismo da água, irmão, significa nada mais do que o batismo do Espírito. Então, nós, ao batizarmos, estamos realmente, ao fazermos o batismo, como vamos colocar a água na cabeça da criança. E essa água que está sendo derramada sobre essa criança está apontando para o regenerar do Espírito Santo. A nossa confissão vai dizer, a confissão belga no artigo 34 vai dizer: o batismo nos serve para testemunhar que Ele eternamente será nosso Deus, se referindo a Deus. Ele será nosso Deus misericordioso, Pai. Por isso, Cristo mandou batizar a todos os seus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somente com água. Desta forma, Ele nos dá a entender que assim como a água tira a impureza do corpo,
quando derramada em nós, e também assim como a água é vista no corpo de quem recebe o batismo, assim o sangue de Cristo, através do Espírito Santo, lava a alma, purificando-as dos pecados, e faz com que nós, agora, que éramos filhos da ira, nasçamos de novo para sermos filhos de Deus. Porém, não somos purificados de nossos pecados pela água do batismo, mas pela aspersão com o precioso sangue do Filho de Deus. Então notemos, irmãos, que enquanto a água do batismo é o selo, né, externo da aliança, assim também como era a circuncisão, mas é o próprio Espírito Santo quem sela internamente. Tendo nele, Paulo diz, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo, irmãos, é quem é derramado em nosso coração, em nossos corações. O Espírito Santo, na verdade, é o selo da fé. A razão é simples. Somente o Espírito Santo pode selar algo. Aquilo que ele próprio fez. Somente ele pode assegurar. Somente ele pode nos dar o novo nascimento. E somente aqueles que nasceram do Espírito são aqueles que pertencem a Cristo. O próprio Espírito Santo, Paulo diz em Romanos 8, testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Assim, meus irmãos, a igreja, pelo batismo, adota as pessoas no rol de membro. Hoje o Tiago será adotado no rol de membro da igreja visível. Ele também vai receber o selo visível. Porém, o Deus invisível, nós cremos, e isso é por fé, e os pais devem crer, os pais crentes devem acreditar, que o Deus invisível adotará o Tiago como membro de Cristo, através do seu Espírito. Portanto, todos nós devemos rejeitar qualquer superstição que suponha que o batismo da água lava os pecados e cristaliza. Não. Quem realmente lava os pecados é o sangue de Cristo. Quem purifica o homem dos pecados, dos seus pecados, é o Espírito Santo. Esse é o primeiro ensino que devemos ter. É para isso que o batismo aponta, para uma continuidade de uma promessa de que Deus, pelo seu Espírito, Ele está realmente nos enxertando em Cristo. Então, para concluirmos, no nosso segundo ponto, o batismo é sinal e selo da promessa da aliança. Então, primeiramente, o batismo, como nós vimos, ele não tem um propósito de salvar, mas o propósito do batismo é selar, o propósito do batismo é comunicar àqueles a quem pertencem os benefícios da aliança da graça. Assim, pois, na verdade, como eu disse, o batismo simboliza, não lava, mas ele simboliza a regeneração, ele simboliza a renovação do Espírito Santo, como Paulo diz em Tiago. Assim, o batismo aponta, irmãos, para a união que o crente tem com Cristo. Porque o que foi que nós lemos? Todos quantos foste batizados em Cristo, vos vestiste de Cristo. Gálatas 3:27. Todos quantos foste batizados em Cristo, vos vestiste de Cristo. Assim, no batismo, irmãos, Cristo sela de um modo visível as suas promessas àqueles que recebem com fé e que Ele dá essa graça prometida. Em segundo lugar, podemos acreditar que o batismo tem por um propósito. Ele também é para ser um distintivo. Então, o batismo tem realmente essa finalidade e nós devemos acreditar. Porque quando olhamos e vemos a água sendo derramada, nós temos que acreditar que naquele momento o Espírito Santo está selando, o Espírito Santo está comunicando, o Espírito Santo comunicou graça. Não podemos simplesmente fazer um rito vazio.
É preciso que a igreja tenha a fé e creia no santo batismo como um momento especial. Não é um rito vazio, é um momento especial. O batismo é um emblema santo, porque ele aponta para algo santo que Cristo fez. E ele nos deu essa graça da gente ver o que é invisível. Importante a gente entender. Perceba que não é a água em si, mas quando vemos a água, devemos ver esse sinal pela fé de que realmente Cristo nos regenera. Nós não estamos aqui simplesmente para ver algo externo, mas pela fé nós temos que ver que esse rito externo está comunicando algo muito maior. Né? De maneira que agora esse sinal visível, ele nos coloca em um voto de que nós pertencemos ao Senhor da aliança. Devemos acreditar que nossos filhos pertencem ao Senhor. Isto é, nós agora também aceitamos a salvação, de maneira que nós que somos batizados devemos nos dedicar ao serviço e devemos consagrar nossos filhos para servir ao Senhor. E por isso, como eu disse, o batismo serve como um distintivo da profissão pública da fé. Hoje também vamos aqui poder assistir à profissão de fé. Essa irmã que vai professar a fé, um dia ela recebeu esse sinal, quando criança. E hoje ela vai poder chegar aqui à frente e publicamente confessar a sua fé. A fé de quê? Da separação do mundo. De nossa iniciação com a Igreja de Cristo. Então, para concluir, irmãos, o ensino do batismo é um ensino emblemático. Devemos entender isso, não é só o batismo. Em todo sacramento, como eu falei, há um sinal visível, representando uma graça invisível. Um sinal representa uma graça que Cristo nos deu e que Cristo autorizou. É Cristo quem designou isso, o santo batismo. Foi Cristo quem ordenou, quem disse: ide por todo o mundo e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, meus irmãos, o batismo realmente é um emblema natural da lavagem da regeneração. É um sacramento que Cristo nos deu, que Cristo estabeleceu, de maneira que nós não podemos negar o santo batismo aos nossos filhos. Por isso é dito que nascemos da água, nascemos do Espírito. Isto é, somos regenerados pelo Espírito Santo. Regeneração essa, da qual a água é o emblema, de que nós somos batizados em um só Espírito, nós somos batizados em um só corpo, e que somos batizados agora num corpo espiritual de Cristo. Percebe como isso é importante? Que os pais que estão negando, os pais que não batizam seus filhos, estão negando essa bênção aos seus filhos. De modo que nós agora devemos acreditar que nos vestimos dele. De modo que agora nós devemos ensinar nossos filhos também a andar em novidade de vida. Eles vão crescendo. E a melhor maneira de instruir nossos filhos é dizer: olha, você é da aliança, você pertence a Deus, você é filho de Deus. Como Paulo diz em Romanos, no capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou vós não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo, hoje, domingo de Páscoa, hoje, dia da ressurreição, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Assim, o sacramento do santo batismo, irmãos, é o emblema daqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. É o emblema daqueles que estão unidos a Cristo no pacto da graça.
de modo que agora nós temos parte com Ele, tanto em sua vida, como também em sua morte. E que assim, irmãos, como Ele morreu pelo batismo, nós também somos chamados a morrer para o pecado. Pelo batismo, nós também estamos testificando que o nosso Filho morreu para o pecado e que agora Ele nasceu para Cristo. Ele morreu para o pecado, assim também nós morremos. De sorte que o pecado, irmãos, não mais é o diretor da nossa vida, como também o pecado já não pode ser mais o diretor da vida dos nossos filhos. Pois agora, nós estamos em Cristo. A promessa é para nós e nossos filhos. E assim como Ele ressuscitou, para tornar a assumir a sua vida natural, nós também, ao sermos batizados, ressurgimos para tomar posse, para o exercício de uma nova vida espiritual. De modo, finalizo, de modo que não já vivemos nós, mas é Cristo quem vive em nós. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Amém. Em resposta à palavra de Deus, vamos também poder cantar: ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai. Ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto, que terra e céu criou, minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abrão louvai, eis por mandado ser, minha alma se alegra e louva a Deus. O mundo desprezei seu lucro e seu louvor, e Deus por meu queião tomei e protetor, meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiando em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Nesta hora eu queria convidar a irmã Catiane
aqui à frente para poder responder as perguntas da sua profissão de fé. Aqui eu estou vendo o nome, Catiane Maria, essa palavra aqui é Kesser? Kesser. Aí tem, para não falar um R no final, é Kesser, né? Com Kesser, isso, sem o R, né? Kesser, tem a pronúncia final. Então, Catiane Maria Kesser Cordeiro. Você, minha irmã, compareceu aqui perante Deus e perante a Santa Igreja dele para fazer a sua pública profissão de fé, a fim de você ser admitida à ceia do Senhor. Neste momento, nós precisamos reconhecer o amor e o poder de Deus pelos quais Ele colocou em nossos corações o desejo de fazer a boa profissão de fé. Assim, perante muitas testemunhas, só podemos dar graças a Deus e ao Senhor, porque Ele, em sua graça, nos adotou como seus filhos e nos recebeu em sua aliança, como ouvimos aqui nessa manhã. Assim, pedimos agora sua resposta sincera às seguintes perguntas. Você confessa que a doutrina da palavra de Deus, resumida no credo apostólico e ensinada nesta igreja cristã, é a verdadeira e completa doutrina da salvação? Confessa. Você também promete permanecer nessa doutrina, pela graça de Deus, na vida e na morte, rejeitando todas as doutrinas e práticas que contraria a palavra de Deus? Você crê que as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são o único e eterno e verdadeiro Deus? Você concorda plenamente com tudo o que o credo apostólico, resumo universal e indubitável fé cristã, confessa sobre este único e verdadeiro Deus? Você crê que seu batismo simboliza e garante as promessas de Deus na aliança da graça? Fale mais alto, porque eu sei que os irmãos estão ouvindo, mas se puder, né, abrir a voz, o pulmão e falar mais alto. Nada de nervosismo. Você confessa detestar-se como pecador, humilhar-se perante Deus e procurar sua vida fora de si, em Jesus Cristo somente, como a Santa Ceia testifica? Eu estou fazendo assim porque não tem microfone, né? O certo era a gente ter um microfone para ela, mas eu creio que os irmãos aqui estão dando para ouvir e ela está se comprometendo. Você crê que todos os seus pecados são perdoados por Deus somente pela graça dele, por causa dos merecimentos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e não por nenhuma obra sua? Você crê que sua fé é dom de Deus, que o Espírito Santo operou esta fé em você, por meio da palavra que ele habita em você? Você declara que ama o Senhor Deus e que é seu desejo sincero servi-lo conforme a palavra dele, separar-se do mundo, lutar contra a sua natureza pecaminosa e viver uma vida verdadeiramente cristã? Você assume o compromisso de dedicar sua vida inteira ao serviço do Senhor
como membro vivo da igreja dele? Você promete observar o dia do Senhor, especialmente para dar culto a Deus junto com os demais crentes e ajudar a manter o ministério da palavra e a obra diaconal com as suas ofertas? Você promete usar fielmente os meios da graça, a palavra de Deus e os 2 sacramentos que Cristo deu à sua igreja, o batismo e a Santa Ceia, a fim de crescer espiritualmente? Você promete sujeitar-se à exortação e à disciplina da igreja, caso você se desvie da verdade em sua doutrina ou conduta? A bênção. O Deus de toda graça, que em Jesus Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos pode voltar, irmãs, rapidinho, porque nós vamos agora poder ouvir um pouco mais, porque em sequência nós vamos ter o batismo, mas já pode ficar, irmãs, aqui, aí do ladinho. O apóstolo, vamos ouvir só um pouco mais sobre o batismo. O apóstolo Pedro, irmãos, ensina que Noé e os seus foram salvos da água que destruiu o mundo. Assim Deus o salvou da morte, do mesmo modo que Deus agora também, irmãos, usa a água do batismo para salvar da morte. O apóstolo Paulo chama a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho o batismo. 1 Coríntios 10, 1 e 2. A água separou o povo de Deus e os egípcios e salvou Israel do inimigo. Assim, o batismo separa o povo de Deus do poder do pecado. Por isso, irmãos, nós vamos também mencionar na oração a história do dilúvio e do Mar Vermelho. Nós queremos administrar esse batismo ou esse sacramento para a glória de Deus e para o fortalecimento da nossa fé. E, ao mesmo tempo, irmãos, para a edificação da igreja. Por isso, nessa hora, irmãos, invoquemos o santo nome do nosso Deus em oração. Vamos, antes, fazer uma oração. Fechamos os nossos olhos. Ó Todo-Poderoso Deus, castigasse pelo dilúvio, conforme o teu justo julgamento, o mundo incrédulo e inconcebível. Mas salvaste e guardaste, na tua misericórdia, o fiel Noé e os seus, e apenas 8 pessoas. Afogaste Faraó, o teimoso, e os seus no Mar Vermelho. Mas guiaste o teu povo de pé enxuto pelo mar, já indicando o batismo, apelando à tua imensa misericórdia. Pedimos-te que considere esta tua criança em graça e incorpore pelo teu Espírito Santo no teu Filho Jesus Cristo. Nós te pedimos que ela, pelo batismo, junto com Cristo, seja enterrada e também junto com Ele ressuscite numa nova vida. Concede que ela, ao seguir a Cristo todo dia, carregue a sua cruz com alegria, dedicando-se a Ele e com uma verdadeira fé, uma forte esperança
e um profundo amor. Dá que ela assim, consolada, saia desta vida que é igual a um morrer constante. Concede que ela no último dia do juízo, apareça com franqueza perante o tribunal de teu Filho. Nós te pedimos isto por Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho bendito. E junto contigo e o Espírito Santo, único Deus, que vive e reina para sempre. Amém. Agora, os pais que vão poder batizar, iniciar. E agora eu falo especificamente para vocês, amados em Cristo, nosso Senhor. Vocês ouviram que o batismo é uma instituição de Deus. Vocês ouviram que ele serve para selar a nós e para selar os nossos filhos na aliança de Cristo. Por isso, ele deve ser usado para este fim, o batismo. E não por costume ou superstições. Mas para que seja claro que isto é a intenção de vocês, são solicitados que vocês respondam sinceramente as seguintes perguntas. Primeiro, vocês reconhecem que nossos filhos, embora concebidos e nascidos em pecado, e por isso sujeitos a toda sorte de miséria e até a condenação, o mesmo são santificados em Cristo e, portanto, devem ser batizados como membros da igreja dele? Sim. Vocês reconhecem que o ensino do Novo e do Velho Testamento, que é ensinado nesta igreja, é o verdadeiro e completo ensino da salvação? Sim. Vocês prometem e assumem a responsabilidade como pais desta criança de instruí-lo no ensino já mencionado logo que for capaz de entender? Prometo. Vocês prometem fazer de tudo possível para que esta criança seja instruída naquele ensino? Prometo. Está dormindo. E agora vai acordar. Tiago Luiz Kesser da Silva. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, posso ficar aqui para a gente cantar junto ainda com a criança. Vamos poder louvar. Vamos colocar de pé, irmãos, nesse momento. Vamos, com alegria, poder cantar o Salmo 105. Canta ao Senhor, rendei graças, narrai as suas maravilhas, cantai-lhe salmos, gloriai-vos no seu nome e buscai o Senhor e ao seu poder, vós deveis sempre recorrer. Lembrai de todos
a Jacó prometeu. Israel ouviu decreto ser, a sua descendência darei o país de Canaã. Amém. Podeis retornar, irmãos, podeis sentar. Oremos mais uma vez. Oremos, irmãos, agradecendo ao Senhor nesse momento. Vamos orar ao nosso Pai bondoso. Onipotente e misericordioso Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, queremos te agradecer e te louvar, pois tem perdoado todos os nossos pecados e o dos nossos filhos pelo sangue de teu Filho amado, Jesus Cristo. Agradecemos-te porque nos recebeste por teu Espírito Santo, como membro de teu único Filho, e assim nos adotaste como teus filhos, e selaste, confirmaste neste santo batismo. Nós agora, Senhor, te suplicamos que queira sempre governar esta criança que foi batizada por teu Espírito Santo. Concede que ela seja alimentada na fé cristã e na obediência. Faz com que, Senhor, ela cresça e progrida no Senhor, Jesus Cristo. E que ela reconheça a tua bondade, ó Pai, e tua misericórdia paternal, que tem mostrado a ela e a todos nós. Concede, ó Deus, que esta criança, o Tiago, obedeça fielmente o nosso único mestre, rei e sumo sacerdote, Jesus Cristo. Faz com que, Senhor, ele lute corajosamente contra o pecado, o diabo e todo o seu domínio, e os vença. E faz com que ele louve e glorifique para sempre a ti e ao teu Filho Jesus Cristo, junto com o Espírito Santo, o único e verdadeiro Deus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos poder louvar o cântico final. Eu convido os irmãos, vamos nos colocar de pé mais uma vez. E também é oportunidade porque hoje se retira a oferta diaconal. A igreja como prática de uma vez no domingo da ceia, estamos retirando a oferta diaconal, aquela oferta que serve para a diaconia da igreja. Enquanto isso, irmãos, vamos finalizar louvando ao Senhor. Nós louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por vez pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém.
Se louvamos a Deus pela luz que nos dá, luz que as trevas dissipa, jamais falhará. Aleluia, te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça. Louvamos sem fim ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive na glória. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça, te imploramos. Vem encher-nos, ó Deus, de celeste fervor, e faz-nos sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça, te imploramos. Amém. Recebam a bênção que o apóstolo Paulo concedeu à igreja de Corinto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Podeis sentar, irmãos. Então, gratos ao nosso bom Deus por esse dia que Ele nos concedeu. Como eu já mencionei no início do culto hoje,